começo essa edição já falando de AgriShow 2023, isso porque um assunto que está sendo muito discutido por lá, claro, são os recursos que são colocados à disposição para o financiamento da agricultura. Sobre este assunto, o Walter Pulga Júnior esteve no estande do Sicredi e nos traz mais informações. O Sicredi tem no mercado agro investimentos, financiamentos na ordem de 70 bilhões de reais. Mas curioso é que boa parte desse dinheiro está mesmo com pequeno produtor. Porque, segundo informações do Sicredi, esses recursos estão espalhados por 2.500 municípios do país, 14%, 11% dos associados do Sicredi são agro e 85% de quem trabalha com agro é pequeno produtor, agricultura familiar. E o dinheiro está caro. A maioria dos que tentam operar com o Sicredi são pequenos? São pequenos. O Sicredi atua e atende a maior parte dos associados, pequenos, médios, grandes, empresariais, mas em quantidade, até pelo perfil característico do agro brasileiro, a gente está falando de mais de 80% de pequenos produtores. Os grandes produtores tiveram agora, os exportadores tiveram agora a facilidade de crédito dolarizado porque exportam produtos. Mas o pequeno e o médio não trabalham com exportação. O dinheiro está muito caro para quem é pequeno? Está caro, né? Hoje a gente tem um patamar de taxa de juros, né, no Brasil bastante alto. A gente teve um fenômeno inflacionário muito pesado e aí foi necessário fazer, pelo nosso modelo, um combate à taxa de inflação com aumento de juros. A gente tem a expectativa que tenha quedas ao longo do tempo, mas efetivamente quando você não tem nenhum tipo de subvenção disponível, acaba ficando caro para o produtor fazer investimentos, especialmente mais longos no patamar de taxa de juros atual. Vocês esperam, Sicredi, crescer para a faixa de mais de 50 bilhões de reais agora em financiamento para o agro. Essa não é uma expectativa muito otimista diante do custo alto do dinheiro para o produtor? O que a gente vem observando, a gente espera crescer, anunciou isso no início da safra. Se a gente olhar o número até agora, de julho do ano passado até março desse ano, a gente conseguiu já crescer 35% em termos de volume total. Isso dá um total de 37 bilhões de reais concedidos apenas nessa safra. Temos ainda 3 meses de safra e aí não tem mais a disponibilidade de recursos subvencionados, como eu já trouxe aqui. Mas efetivamente existem outras alternativas que vêm sendo pensadas para o produtor, para ele se financiar, mesmo que temporariamente, pelo menos até o alcance da próxima safra. Então, no Rio Grande do Sul a gente já está antecipando safra de inverno, em outras regiões a gente tem feito muita CPR, que atende o produtor também nessa fase, na época de capital de giro. Acho que investimentos, que é o tema mais relevante, difícil, é o que a gente tem feito, procurado outras alternativas, por exemplo, oferecendo consórcio para o produtor para permitir que o produtor consiga ir se planejando e trocando sua frota, máquinas, equipamentos, etc., com um planejamento, né, mais adequado para esse período de juros mais altos. E a gente vai encontrando alternativas, algumas delas, por exemplo, é reduzir muito o spread até o limite do possível para conseguir atender os produtores mais históricos. O que a gente tem visto é que outras instituições têm, de certa forma, cortado o volume de crédito, então a nossa expectativa é positiva porque a gente não fez isso. A gente tem um modelo muito diferente, no qual a gente atuando com relacionamento próximo lá, entendendo o que é a necessidade do associado e o que o campo está produzindo, como é que as coisas estão rodando, a gente consegue ter uma boa triagem de risco e aí por isso a gente tem feito volumes tão altos e crescido tanto, por isso da nossa perspectiva. O principal ofensor hoje é sim patamar de juros que pode reduzir um pouco o ímpeto ou a demanda do lado do produtor. Mas a gente continua aqui atuando porque o agro não para, né? Talvez essa seja uma parte mais relevante dessa conversa. O produtor não pode esperar um ciclo independente da taxa, da condição, porque ele precisa plantar, precisa comprar insumos. O momento é positivo para a próxima safra, para a compra de insumos, antecipação, menos positivo em relação ao preço de commodity, mas as margens ainda são muito boas, seja no setor de proteína animal, para quem fornece, prazo integradas, seja em soja, milho, enfim, as principais commodities que o Brasil produz. Então, a gente está tentando ajudar nesse rito de passagem até a gente ter condições econômicas, especialmente em relação ao patamar de taxa de juros, condições melhores, né? Ser associado a uma cooperativa de crédito permite obter financiamento mais barato? Olha,
tipicamente permite obter financiamento mais barato quando a gente consegue uma triagem de risco mais adequada, que é o nosso principal diferencial. Hoje, quando você financia qualquer tipo de operação, basicamente você vai ter 3 custos principais que precisam ser considerados. O seu custo operacional, de manter uma estrutura, colaboradores, funcionamento, registro, tudo que você precisa fazer. O custo de funding, que é esse juro de mercado que a gente capta como qualquer outra instituição, e um custo de risco, né? Então, quando a situação econômica piora, em geral o risco aumenta muito e várias instituições fecham as portas, reduzem concessão de crédito. O que permite a gente ter a taxa mais competitiva é essa triagem de risco, esse componente que a gente consegue fazer melhor. Qual é o ponto principal? A nossa dificuldade é o patamar de taxa de juros captação, que não nos permite cair mais os juros como a gente gostaria. Então, partindo de um patamar razoável, a Selic atual é vantagem para um produtor se associar a uma cooperativa, conhecer uma cooperativa, entender daquela região junto com essa dinâmica, se integrar a essa cadeia de valor e conseguir sim condições mais competitivas. Talvez o nome aqui do jogo é condições perenes, né? Porque se a gente sabe que ele produz, a gente vai estar sempre ao lado dele, independente do cenário, independente da crise, independente do momento. Talvez esse seja o diferencial de uma cooperativa, o diferencial do Sicredi. Você acaba de ouvir o diretor executivo de crédito do Sicredi, o Gustavo Freitas, que estava aqui atendendo a imprensa na AgriShow e trouxe para cá informações sobre financiamento na situação atual, que não é das mais fáceis. Passamos o recado, Gustavo? Acho que sim, né? Dentro do possível. A feira está super bonita, positiva, muito produtor procurando aqui inovação, fazendo o seu planejamento, mas certamente, se as condições fossem melhores, todo produtor ficaria feliz, a gente também, né? Mas eu acho que passamos, é um bom momento para todos nós. Agradeço mais uma vez Gustavo Freitas, Walter Puga Júnior, da AgriShow em Ribeirão Preto, para o SBA.